Sejam muito bem-vindos aqui ao Joga Simples. O meu nome é Luís Perfeito e hoje trago-vos mais uma análise a uma equipa da Liga NOS. A equipa escolhida foi o Futebol Clube do Porto, a equipa de Nuno Espírito Santo, que ontem visitou o terreno do Estoril Praia e venceu por 2-1. Foi um Futebol Clube do Porto algo confuso na primeira parte. Não sei se foi devido à estrutura, porque é uma estrutura já utilizada em jogos anteriores, mas as rotinas, principalmente ofensivas, não estavam a sair para a equipa de Nuno Espírito Santo e a dinâmica coletiva não estava a funcionar, muito por culpa dos seus médios interiores. Mas primeiro vocês sabem que eu falo nos comportamentos e princípios de jogo referente ao modelo do técnico do Futebol Clube do Porto, a equipa escolhida para analisar, num terreno muito difícil. E depois um jogo antes do líder, que os 3 pontos eram preciosos para pressionar a equipa de Rui Vitória, que joga segunda-feira frente ao Vitória de Setúbal. O Porto, com um 4-1-3-2, Nuno Espírito Santo escalou o seguinte 11, na baliza Casilhas, lado direito Maxi Pereira, lado esquerdo Alex Telles, dupla de centrais com Felipe e Marcano, pivô defensivo para Danilo, à frente de Danilo uma linha de 3 com Oliver no corredor central, Herrera mais à direita, André mais à esquerda e na frente Jota e André Silva. Esta foi a estrutura que o Futebol Clube do Porto apresentou em campo frente à equipa do Estoril. Uma linha de 3 médios em que Oliver, no corredor central, era o jogador mais inteligente que procurava as entrelinhas, mas depois os corredores laterais não funcionaram a 100%, no caso de Herrera à direita e André à esquerda. E não funcionaram porque a comunicação com os seus laterais e a dinâmica que o Porto coloca dentro de campo não estava a funcionar. Ora, Maxi e do lado esquerdo Alex Telles não subiam com tanta frequência nos seus corredores, também devido à estrutura utilizada por Carmona, o técnico do Estoril, quando por vezes era preciso André e Herrera darem mais largura aos seus corredores e jogavam muitas vezes por dentro. E o Futebol Clube do Porto perdia alguma largura no seu setor mais ofensivo. Contrariamente à mesma estrutura que foi utilizada em jogos anteriores e funcionava na perfeição. Depois vou tentar misturar um pouco daquilo que o Porto fez dentro de campo, depois com a alteração precoce aos 35 minutos, quando sai Diogo Jota e entra Brahimi, uma situação que eu não percebi o porquê desta substituição, até porque Brahimi vai jogar no corredor central. O Porto tinha sempre a sua primeira fase de construção, já muito identificada. Os centrais abrem para quê? Para projetar os laterais Maxi e Alex Telles, e depois era Danilo que descia as suas linhas, colocava-se no meio dos centrais Felipe e Marcano para dar início à sua primeira fase de construção. Era notório que ou descia André ou descia depois do outro lado Herrera, dependendo do lado onde a bola estivesse, mas depois havia uma mobilidade constante porque Oliver também descia as suas linhas para vir receber o seu jogo. De reparar nesta imagem que quando os centrais não abriam muito, o que impossibilitava que Maxi e Alex Telles subissem no terreno como fizeram em jogos anteriores. Depois, o Futebol Clube do Porto era uma equipa que, quando a bola entrava na sua segunda fase, era notório que do lado direito Maxi Pereira dava a largura ao seu corredor, dando a profundidade e a verticalidade em aspectos de que nunca saíram na perfeição. Foram várias
as vezes em que Herrera procurava muito os corredores interiores, mas depois Maxi não subia no terreno com aquela qualidade que nós estávamos habituados a ver. Depois, dependendo da comunicação, da dinâmica que não estava a conseguir, por vezes era Herrera atuando como um médio interior direito que dava a largura quando a bola estivesse no lado direito. Depois é de realçar que quando Herrera abria, havia um ponta mais próximo da sua posição e depois André fazia o apoio mais próximo, porque depois havia trocas posicionais entre André e Oliver no corredor central. Depois do outro lado, no lado esquerdo, era exatamente igual aquilo que Nuno Espírito Santo queria que esta equipa fizesse. Por um lado era Alex Telles que dava a profundidade e verticalidade ao seu corredor, quando depois André atuando mais um pouco à esquerda, procurava movimentos interiores para criar o desequilíbrio, dar linha de passes e ter superioridade numérica no corredor central. E então Alex Telles era o único jogador do Futebol Clube do Porto que dava a largura ao corredor do lado esquerdo, porque as características de André e de Herrera são muito diferentes. Enquanto André está muito mais habituado a jogar em terrenos interiores, possibilitava que Alex Telles subisse muito mais no corredor do que do lado direito. Herrera já está mais habituado a esta estrutura e consegue dar mais largura, impedindo por vezes a subida de Maxi Pereira. Depois, os seus comportamentos do lado esquerdo, era visível que havia alguns lances em que André também dava largura ao seu jogo, ao jogo mais ofensivo do Futebol Clube do Porto, e depois Alex Telles dava um apoio mais recuado, enquanto vocês veem que aqui já se encontra Brahimi no corredor central, que depois vai fletir um pouco para dar o apoio ao seu lado esquerdo. E por falar em Brahimi, Diogo Jota sai aos 35 minutos e entra Brahimi. Pensei que Nuno Espírito Santo fosse alterar a estrutura, não alterou. Foi uma surpresa e um espanto para mim o porquê desta substituição, e Brahimi vai atuar no corredor central, como vocês podem ver nesta imagem em que está Brahimi e André Silva, paralelamente os dois jogadores mais ofensivos do Futebol Clube do Porto. Portanto, este Porto com bola não foi um Porto igual a jogos anteriores, com esta estrutura, com alguns jogadores já habituados a jogar nesta estrutura no 4-1-3-2. Acho que André nunca se encontrou nas dinâmicas e nas rotinas ofensivas, e depois do lado direito não funcionou desta vez Herrera e Maxi Pereira. O Porto era nos corredores laterais, sentia-se falta de criatividade neste jogo, ou seja, é uma estrutura que já funcionou em jogos anteriores, mas neste jogo não estava a funcionar, também devido ao posicionamento defensivo do Estoril num campo extremamente difícil. Mas o problema é que não estavam a funcionar os corredores do Futebol Clube do Porto e o Porto perdia alguma velocidade no último terço do terreno. Foi um Futebol Clube do Porto algo confuso. O Porto sempre teve bola, teve mais posse de bola, era uma equipa superior à do Estoril, mas depois notava-se que faltava alguma coisa na sua organização ofensiva para poder marcar o golo. Depois o Porto sem bola era um Porto que não desmontava a sua estrutura, era um Porto que defendia com dois homens na frente e depois a linha de três com Danilo mais recuado. Nesta imagem é um Porto sem bola que ainda está em campo o Diogo Jota, e então era Jota ou Brahimi com André Silva que atuavam como a primeira linha defensiva sem bola, e depois uma linha de André, Oliver e Herrera, e por trás teríamos sempre Danilo. Quanto à pressão que o Futebol Clube do Porto colocava em campo frente ao Estoril, o Porto nunca descia linhas, o Porto pressionava muito alto, queria roubar a bola dentro de um meio campo do Estoril, e como vocês podem ver nesta imagem é um Porto muito subido, em que há referências posicionais Jota e André Silva
referências dos defesas centrais que abrem por parte do Estoril. Oliver fazia a pressão ao médio mais defensivo que ia buscar a sua bola, portanto o Porto incomodava e muito a primeira fase de construção do Estoril. E depois tínhamos a linha 3 com André mais preocupado com o lateral direito e Herrera mais preocupado com o lateral esquerdo do Estoril, e depois aquela zona mais recuada ficava ao comando de Danilo. Portanto, era um Porto que sem bola conseguia também dar conta do recado. Eu acho que o Porto sem bola estava mais forte do que o Porto com bola, e então chegam ao intervalo com um 0-0. Portanto, era um Porto um pouco pobre naquilo que poderia fazer com bola, mas certamente um Porto mais seguro no que diz respeito à sua organização defensiva. Reparei que o Porto, mesmo sendo órfão da criatividade nos corredores laterais, reparei que Brahimi e André Silva fletiam muito, faziam diagonais de dentro para fora. Porquê? Porque também procuravam criar desequilíbrios nos corredores laterais. Neste exemplo é Brahimi que, a jogar na frente em dupla com André Silva, flete para a esquerda. Era Brahimi que dava a largura ao jogo de ataque do Futebol Clube do Porto, em que Oliver assumia terrenos mais centrais, e depois Alex Telles sempre no apoio a Brahimi, quando este, o avançado, dava largura ao setor mais ofensivo do Futebol Clube do Porto. E no lado direito, obrigatoriamente, quando o Porto sentia falta de um jogador mais ofensivo junto à linha, era depois André que fazia diagonais de dentro para fora, ocupando quase uma posição de extremo. Como vocês podem ver na imagem, André Silva está mais aberto, a linha de 3 está bem presente no terreno, Brahimi desce muito as suas linhas para vir também buscar jogo, e nesta situação é Maxi Pereira que tem bola e André Silva vê-se numa posição de dar largura ao terreno para dar uma linha de passe. O Porto chega ao intervalo por 0-0, o Porto entra na segunda parte também um pouco ainda confuso no processo com bola, e aos 65 minutos sai Oliver, entra Rui Pedro, sai Herrera, entra Corona. Aqui tudo mudou. Ou seja, Corona vai para a direita, Brahimi vai para a esquerda, Rui Pedro e André Silva, dupla de ataque do Futebol Clube do Porto. Aos 65 minutos foi aqui que tudo mudou. Porquê? Porque neste jogo com o Estoril, e este é o exemplo prático, neste jogo o Porto precisava de dois extremos puros para desbloquear o jogo. Corona na direita, Brahimi na esquerda, muito bem abertos, e era um Porto que, quando tinha bola, era praticamente um 4-2-4, porque tinha Brahimi, Corona, André Silva e Rui Pedro. Aos 70 minutos há um golo anulado ao Futebol Clube do Porto, passe de Brahimi, isola Rui Pedro, e este, ainda júnior, remata e faz o golo, mas Rui Pedro estava em fora de jogo. Aos 81 há um penalti a favor do Futebol Clube do Porto, André Silva que consegue fazer uma boa diagonal e Moreira sai aos pés do ponta de lança do Futebol Clube do Porto, fazendo grande penalidade. Aos 82 minutos, no minuto a seguir, André Silva marca o golo do Futebol Clube do Porto, não treme, e o Porto consegue aos 82 minutos fazer o seu golo inaugural, que por muito mérito se deve aos 65 minutos na mudança da estrutura de um Porto com bola, que faz com que desbloqueie a situação que estava a ser criada desde o início da partida. O Porto estava melhor, o Porto estava mais ofensivo, o Porto criava mais oportunidades de golo, o Porto jogava em cima do meio-campo do Estoril, e aos 90 minutos há o golo do Futebol Clube do Porto, que é um passe de André Silva, um bom passe para Corona, e o Corona, o mexicano, individualmente consegue resolver alguns problemas que o Porto tinha dentro do campo, numa jogada sensacional, tira o seu defesa mais próximo da frente, remata e faz um bom golo com uma grande classe deste extremo do Futebol Clube do Porto. O Porto aí mata o jogo, faz o 2-0,
aos 92 minutos ao golo do Estoril por Dankler, é um livre descaído do lado esquerdo do Estoril, bola na área e Dankler num pormenor fantástico remata para o golo, fazendo o golo do Estoril, reduzindo para 2-1. No geral, o Porto foi uma primeira parte confusa com bola, mas sólida na sua organização defensiva. Foi um Porto que não tinha aquelas rotinas ofensivas identificadas, a dinâmica não estava a sair por parte do Porto com bola, e realmente com as alterações aos 65 minutos, quando o Porto muda a sua estrutura, joga com Brahimi e Corona bem abertos, com uma dupla de avançados de André Silva e Rui Pedro, foi um Porto melhor a partir desse momento no que diz respeito ao jogo do Estoril. Não quer dizer que com este 4-2-4 com bola, o Porto num jogo que vá fazer, imaginem, com o Sporting, poderá não funcionar. É aquilo que o jogo pede em função da dinâmica que está a ser construída por parte da equipa do Futebol Clube do Porto. O que é certo é que o Porto conquista 3 pontos num terreno muito difícil no Estoril. A condição está a 1 ponto do líder Benfica, que joga segunda-feira, vai jogar com pressão depois do último jogo muito mal efetuado por equipa de Rui Vitória. O Porto pressiona, o Porto vai pontuando e fazendo o seu trabalho, e Nuno Espírito Santo certamente ficou muito feliz com a conquista destes 3 pontos. Da minha parte, o meu muito obrigado, mais uma análise ao Futebol Clube do Porto e os seus comportamentos e princípios de jogo. Espero que vocês tenham gostado. Malta, grande like no vídeo, é assim que vocês mostram o vosso apoio ao canal Joga Simples. Quem não é inscrito, façam o favor de se inscreverem no canal, estejam atentos às novidades, e o próximo vídeo será a análise ao Sporting, que venceu o Paços de Ferreira em Alvalade ontem à noite por 4-2. Da minha parte, o meu muito obrigado.